A gente que cresceu com as redes sociais, a gente cresceu em um contexto em que a validação da nossa relevância era baseada em quê? Em números. A gente começou ali com o Orkut. Se você era uma daquelas pessoas que fazia um segundo perfil, olha isso, fazia um segundo perfil no Orkut porque você tinha atingido os 997 amizades, você era muito popular. Você que é millennial, você lembra disso, né? E encontrei até esse print aqui pra te fazer lembrar. Inclusive, eu me senti extremamente velha depois de ter lembrado desse fato. Então você vai se sentir velho junto comigo. Você também era considerado muito popular se no Facebook você passava ali dos seus 1000 amigos. Só que também, gente, surgiu um termo chamado seguidor, ali em meados dos anos 2000. O Twitter foi a primeira plataforma que utilizou esse termo de uma forma mais explícita, esse rótulo seguidor, follower, para diferenciar essa conexão entre amizade mútua, igual a gente tinha de forma de amizade no Orkut, no Facebook. Porque diferente de você ser amigo de alguém nas redes sociais, o ato de você seguir ou de se inscrever em um canal permite uma relação de uma parte só, onde você acompanha alguém sem que essa pessoa precise te seguir de volta. E se você e várias pessoas acompanham alguém que vocês conhecem, mas ela não conhece vocês, meio que isso define o quê? A fama, não é verdade? Eu não gosto desse verbo famosa, porque famoso pra mim é Deus. Então, pessoas consideradas normais até então começaram a acumular audiências e o número de seguidores passou a ser um termômetro público na internet. Quanto mais seguidores você tinha, maior era o seu poder de moldar opiniões e comportamentos. Ou seja, se tornar um influencer. Ah, eu odeio esse termo. Se tornar um influenciador. Então, isso se tornou algo muito fácil de associar. Se muitas pessoas seguem alguém, isso significa que aquele perfil possuía um conteúdo de valor. E a mesma linha de raciocínio a gente começou a ter com os likes e os números de views dos nossos conteúdos. Quanto mais likes ou mais views um vídeo ou uma foto tinha, maior o sucesso daquele conteúdo. Mas será mesmo que isso ainda se aplica em 2026? Será que a gente deveria continuar se sentindo pressionados por um algoritmo que muitas vezes a gente não tem nem controle? Muitas vezes não, a gente não tem controle? Bom, é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, então bora que bora! Oi aí, turma! Pra você que não me conhece, eu me chamo Ana Mello e aqui no meu canal você encontra o quê? Muito conteúdo sobre criação de conteúdo. O tema desse vídeo veio da pergunta da Jéssica, foi uma pergunta que ela fez no meio das minhas lives. Ela perguntou o seguinte: Ana, deixa eu te perguntar, como você lida com a pressão do algoritmo e tals? De às vezes você fazer um conteúdo bom, mas não ter entrega. Eu sou social media e às vezes isso me preocupa demais. Pra você que não sabe, toda terça-feira, 3 horas da tarde, tem live aqui no meu canal pra você tirar suas dúvidas sobre criação de conteúdo diretamente comigo e também pra gente papear sobre esse mundo da criação de conteúdo. Então eu te espero toda terça-feira, 3 horas da tarde, por aqui, ok? Mas assim, não tem nada no mundo que mais ajude a gente a lidar com as frustrações, as pressões, a autocobrança das redes sociais do que o conhecimento e o autoconhecimento. Por que conhecimento? Porque quanto mais você sabe como as coisas funcionam nas redes sociais, quanto mais você entende como as coisas funcionam, mais alivia o sentimento de fracasso quando o conteúdo que você considera bom não performa. E por que autoconhecimento? Simples, gente, muito simples. Porque quanto mais você sabe o que geralmente te faz sair dos seus eixos, mais poder você tem de contornar essa situação. Porque a autocobrança, ela é importante, mas se ela for excessiva, pode te prejudicar e te travar, principalmente para quem trabalha com redes sociais. É tipo esse gráfico aqui, que é uma curva em U invertido. Não se cobrar te deixa ali na estaca zero. Uma autocobrança saudável é o ideal para te manter ali no topo, no equilíbrio. Mas se você ultrapassar esse equilíbrio e se cobrar demais, a sua performance tende a cair. E descobrir o que te mantém em equilíbrio é algo completamente pessoal. Só você consegue descobrir isso com você mesmo. E você só consegue descobrir se você parar para refletir, fazer uma terapia, ter uma atenção plena no que você tá fazendo. Mas para quem trabalha com redes sociais, uma certeza a gente tem. Todos nós somos afetados psicologicamente pelo resultado dos nossos conteúdos. Alguns mais, outros menos. Se um conteúdo nosso atingiu números maiores do que o normal, ou quando a gente viraliza, isso nos deixa eufóricos, deixa a gente feliz, deixa uma sensação maluca de que a gente é imbatível. Mas se eles não performarem como a gente esperava, isso automaticamente nos deixa tristes, frustrados e a gente começa a se cobrar mais. E quando a gente ultrapassa aquela linha do equilíbrio de autocobrança, como que eu mostrei ali no gráfico, tudo começa a ser afetado. A gente começa a desanimar de criar, a gente começa a ficar ansiosos, estressados, desmotivados, cansados mentalmente, porque a gente se sente pressionado em performar, principalmente devido a tudo aquilo que eu falei no começo desse vídeo. Os números, eles são a resposta mais imediata que a gente tem do sucesso de um conteúdo nosso. E essa pressão em ter os números começa a consumir tudo aquilo que é importante pra gente trabalhar com redes sociais. O foco,
a confiança, a criatividade. Mas beleza, então. Agora a gente já sabe que a gente é movido pelo nosso ego, esperando aqueles números altos, os números de vaidade. O que a gente pode fazer, então, para lidar com toda essa pressão do algoritmo, além desse autoconhecimento? Simples. Saber como que o algoritmo funciona. Porque, afinal, se você sabe sobre todos os mecanismos por trás de um algoritmo, isso também te dá não só a capacidade de criar conteúdos que vão performar melhor, mas também diagnosticar o que você pode ter feito de errado para na próxima você melhorar. Mas assim, gente, vamos falar uma coisa bem clara aqui. Eu já aviso que ninguém, absolutamente ninguém, sabe exatamente como funciona o algoritmo. Ninguém. Nobody. Anybody. Ninguém. Porém, de vez em sempre, as próprias plataformas, o Instagram, o TikTok, o YouTube, eles explicam a lógica por trás desses algoritmos. Às vezes essas explicações vêm nos próprios conteúdos deles, dentro do canal do YouTube, dentro do Instagram do Creators. Às vezes essas explicações vêm em eventos ao vivo, em blogs. Pra quem acompanha aqui no canal sabe que em todos os vídeos de atualizações do Instagram, eu sempre trago a fonte da onde que eu vi. E geralmente é do próprio Instagram do Adam Mosseri. Pra quem não sabe, o Adam Mosseri é o head do Instagram. Então, com as informações direto da fonte, a gente consegue presumir algumas coisas. E é isso que eu quero te ensinar agora. Então, pega papel e caneta pra você entender sobre isso e começar a lidar melhor com a pressão do algoritmo. Vai lá. Vai. Pega. Pegou? Beleza. Então, a gente vai trazer a explicação pra você sobre como o algoritmo funciona, presumidamente. Gente, os algoritmos, eles funcionam com base em sinais de interesse que você manda pra eles. Eu não sei se você sabe, mas as curtidas que você deixa em um conteúdo, o conteúdo que você compartilha com seu amigo, com seu namorado, com a sua namorada, com a sua mãe, com a sua tia na DM ali, e até mesmo o tempo de tela, ou seja, o tempo que você passa olhando pra um post ou um vídeo, são sinais que você está mandando pro algoritmo mostrando que você tem interesse naquele tipo de conteúdo. No final das contas, essas ações que você faz nada mais são do que o seu próprio comportamento diante dos conteúdos que aparecem pra você. Então, se você manda um vídeo de um gatinho pro seu amigo na DM, mais conteúdos de gatinho vão aparecer pra você. Se você comentar um textão em vídeos de Red Pill, por exemplo, mostrando sua indignação das atrocidades que esses caras aí falam, mais conteúdos como esses vão aparecer pra você. Se você ficar até o final de um vídeo de alguém contando uma fofoca de uma subcelebridade, mais conteúdos de subcelebridades aparecerão pra você. E se você deixar um like bem lindo nesse vídeo, não só mais vídeos como esse vão aparecer pra você, mas também você vai me deixar muito feliz. Então já deixa o like aqui nesse vídeo se você está gostando. Eu sei que você está. Deixa esse likezinho. E se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda. Aqui no meu canal você encontra muito conteúdo sobre criação de conteúdo. Tá, Ana, mas eu ainda não entendi. Por que o meu conteúdo que eu demorei horas pra fazer, onde eu entrego tanto valor pra minha audiência, tanta informação legal, não entrega tanto quanto aquele vídeo de, sei lá, de uma mulher contando a história de como ela descobriu que foi traída pelo marido? Gente, a resposta é extremamente simples. Você tá preparado? Porque a gente é um bando de dopaminado. Simples. Seja muito sincero comigo. O que você acha que as pessoas têm mais interesse? Em saber as consequências da inteligência artificial na creator economy ou na história de traição de alguém aleatório? É óbvio que na história de traição. Sabe por quê? Porque história de traição, por exemplo, são coisas que evocam emoções fortes como raiva, indignação. E raiva e indignação são gatilhos interessantíssimos pro algoritmo por diversos motivos. Primeiro, porque quando você vê algo que te indigna, automaticamente o seu cérebro entra num estado de alerta e gera uma urgência em querer rebater ou comentar naquele conteúdo. Também porque o ato de você interagir ou talvez compartilhar nos stories mostrando sua indignação com aquele conteúdo libera uma dopamina, porque você quer ser validado por alguém, pelas pessoas que te seguem, quer que aquele seu comentário seja um lacre, você quer que as pessoas concordem com você, você quer se sentir pertencido a um lado que você acredita. E também porque geralmente você não deixa passar o assunto. Geralmente sua reação ao ver um conteúdo que te indigna é procurar mais e mais informações sobre aquilo. E onde você vai procurar? Provavelmente dentro do perfil da própria pessoa que fez aquele conteúdo. Percebeu o que aconteceu aqui? Um conteúdo que te fez ficar indignado te fez comentar, te fez compartilhar
e ficar mais tempo no perfil da pessoa. Todas as ações que o algoritmo ama pra fazer o quê? Fazer aquele conteúdo se tornar um viral, fazer aquele conteúdo ser visto por mais pessoas. Então, gente, o algoritmo, ele não é um negocinho como o rei supremo de todas as coisas. Talvez seja. Não, mentira. Talvez ele seja o rei supremo de todas as coisas hoje em dia. Talvez esteja perdendo um pouquinho pra inteligência artificial. Mas o que eu quero dizer é que ele não é um juiz de qualidade. Ele é apenas um mediador de reações. Quanto mais reações um conteúdo tem, maiores são as chances daquele conteúdo performar melhor, no quesito números. Por isso que a gente fala que a gente tá na era da atenção. Quem tem a atenção das pessoas hoje em dia é quem entendeu como que funciona esse jogo. Esse jogo que eu tô ensinando pra você aqui nesse vídeo. Por isso que eu sempre falo pra você que a melhor estratégia que você pode fazer nos seus conteúdos é observar o seu próprio comportamento diante dos conteúdos dos outros. Se você conseguir identificar tudo aquilo que te gera uma vontade de compartilhar, de comentar ou de ficar mais tempo em um conteúdo, use essas emoções para criar os seus conteúdos. Pense em como fazer as pessoas reagirem nos seus conteúdos exatamente como você reagiu nesses conteúdos que você assistiu. E como que a gente tá nessa era da atenção, você precisa entender a psicologia por trás de capturar e manter a atenção de alguém no seu vídeo até o final. Mesmo que esse seu vídeo esteja falando algo que talvez as pessoas não tenham interesse em saber. Por isso que eu te convido para conhecer o meu mini curso Keep Watching, que é um curso onde eu te ensino a criar vídeos que as pessoas queiram assistir até o final. Eu te mostro como criar vídeos, talvez com informações mais densas, mas com as vantagens de um vídeo dopaminérgico. Para você entender um pouquinho mais, o link tá aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Mas ó, eu já vou te dar um spoiler. Você não precisa deixar as pessoas indignadas para prender a atenção delas, para fazer elas assistirem o seu vídeo do começo ao fim. Tem muitas outras formas de você fazer isso. Só entender a que combina mais com a sua comunicação e principalmente entender que alguns gatilhos eles são mais efetivos que outros. Quanto mais cedo você aceitar que o assunto que você está falando ou que a forma que você se comunica não é a que gera mais impacto, não é a que chama mais atenção, mais feliz você é na criação de conteúdo e menos pressão você sente em performar. Esses dias, como eu disse pra vocês, no meu último vídeo aqui no canal, foi um vlog, eu fiz um vídeo sobre consequências da IA na criação de conteúdo. E esse vídeo foi um dos vídeos que mais flopou aqui no meu canal nessas últimas semanas. E eu, não satisfeita com a humilhação que eu senti desse flop aqui no meu canal, fui lá e fiz o quê? Fiz um roteiro adaptado para o Instagram. E o que aconteceu? Flopei lá também. Se eu falar pra você que isso não me desanima, é completamente mentira, porque é impossível não se abalar, principalmente quando a gente passa bastante tempo fazendo um roteiro, bastante tempo trabalhando em cima daquele conteúdo. Mas o fato de eu saber que a gente é um bando de dopaminado, que esse conteúdo que eu fiz é um conteúdo mais denso e mais longo, por isso é difícil manter a atenção das pessoas até o final, e de que as pessoas vão sempre preferir algo que cause uma reação nelas, esse sentimento ruim ameniza. Assim como se eu usasse ganchos ou títulos mais agressivos nos meus conteúdos, eu sei que eu chamaria mais atenção, mas eu escolhi não fazer isso porque pra mim é muito mais importante eu manter uma comunicação coerente com o que eu acredito. Por isso eu abro mão dessa atenção pela minha coerência. É uma escolha, e quanto antes a gente se sentir confortável com o que a gente escolheu, com o que é importante pra gente, mais fácil é lidar com a pressão do algoritmo. E ainda respondendo sobre a pergunta que eu fiz no começo desse vídeo, será que ter números altos ainda é o que define sucesso de um criador de conteúdo em 2026? Depois de toda essa explicação que eu trouxe aqui nesse vídeo hoje, depois de ter explicado pra você todo o funcionamento do algoritmo, sobre indignação, sobre reações, a gente pode concluir que hoje nem todo conteúdo viralizado é relevante. Na verdade, a maior parte deles não é. Porque eles são conteúdos que só geram reação. E um conteúdo relevante é o quê? É algo de valor, algo essencial, algo importante. E aí eu te pergunto, o que é ter sucesso pra você? É ser lembrado por algo que gerou reações nas pessoas? Ou ser lembrado por trazer algo relevante pras pessoas? Não existe resposta certa, tá? Isso é completamente pessoal. Mas caso você queira entender como ser relevante na sua criação de conteúdo, eu te convido para assistir a esse vídeo aqui. Mas como eu sempre tô indicando ele, hoje também vou indicar esse outro vídeo aqui, onde eu falo sobre o porquê que o conteúdo simples está tão em alta hoje em dia. Ali eu falo mais sobre conteúdo de valor. Bom, gente, é isso. Se você ficou com qualquer dúvida aqui, deixa aqui nos comentários. Se não ficou com dúvida nenhuma, deixa pelo menos um coraçãozinho azul nos comentários para eu saber que você ficou nesse vídeo até o final. Um grande beijo pra você. Não se esqueça de se inscrever, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.